Bom dia a todos. Que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Amanhã de hoje, nós temos a presença do nosso querido amigo, trabalhador dessa casa, durante muitos anos, presidente, e que está sempre com a gente, quando possível, Manuel Coelho, que tem o carinho de todos nós, para nos falar sobre o tema que está ali no quadro objetivo da reencarnação. Antes da gente passar a palavra para ele, como sempre fazemos, a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, capítulo 176, O Caminho, psicografia de Franciscano de Xavier pelo Espírito Emmanuel. Eu sou o caminho, Jesus em João, capítulo 14, versículo 6. Há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia como tantas para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo da carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. Há decadência na carne? Procura-se o aconchego dos tempos. Veio a morte das pessoas amadas? Houve-se uma ou outra pregação que auxilia a descida das lágrimas momentâneas. Há desastres? Dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, a maneira de pomada miraculosa somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parece esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre a servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo, em todos os momentos da vida, é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estrada que intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançar a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Como sempre, mais uma página de Emmanuel, bastante esclarecedora sobre a fala do Cristo de que eu sou o caminho. E Emmanuel nos adverte que muitos de nós, dentro dos quais eu me incluo, às vezes nos esquecemos disso. Às vezes vivemos muito mais para as coisas da carne, da matéria. Mas quando vêm as lágrimas, como ele diz aqui, as dores, aí nós nos ajoelhamos e oramos. Quando a decadência, aí nós procuramos as religiões, procuramos os templos. Veio a morte de uma pessoa querida, aí a gente ouve uma pregação que auxilia nesse momento de dor. Agora, isso deveria ser uma prática constante na vida de todos nós, e nem sempre isso acontece. Nem sempre a gente consegue realmente manter essa proposta de seguirmos a Jesus como de fato deveríamos. Fruto de quê? Fruto da nossa imperfeição ainda, fruto da nossa pouca inteligência, da nossa deficiência moral. Tudo isso é natural, no estágio em que nós estamos vivendo. Agora, eu costumo sempre dizer o seguinte: ao invés de nos ficarmos culpando o tempo todo também de que a gente não está conseguindo, de que a gente ainda não trilhou verdadeiramente o caminho de um cristão como deveríamos, a gente também precisa pensar um pouquinho o quanto nós progredimos. Como ele fala aqui, nós precisamos aproveitar o caminho do Senhor para alcançar a nossa legítima prosperidade. Então também vamos valorizar um pouquinho aquilo que nós já alcançamos. Se nós relembrarmos como nós fomos, eu até falo por mim, não falo por ninguém não, falo por mim, como fui no início dessa encarnação, já melhorei, alguma coisa assim. Falta, nossa mãe, quanto falta para caminhar ainda, Mas muitos de nós, se fizermos essa reflexão, diante da gente chegar a essa casa espírita, ou a casa espírita que nós frequentamos, ou as outras religiões, como nós éramos e como nós somos hoje. Então, achar que nós vamos nos tornar perfeitos numa única encarnação, isso é utopia. A gente não tem como, nós não temos competência para isso. Não temos bagagem para nos tornarmos perfeitos numa única existência. Cada existência é um passo. O Manuel vai nos falar hoje qual é o objetivo da reencarnação. Então, cada existência
cada vida nova, cada reencarnação é um passo que a gente vai dando na senda do progresso. Agora, o que a gente não pode é desistir, desanimar de lutar e, como ele fala aqui, esquecer, né, que nós somos seres espirituais e nós vivemos muito mais da matéria do que da espiritualidade. Nós estamos, ao invés de espiritualizarmos a matéria, materializando o espírito. Então isso realmente é complicado. Mas vamos chegar lá, todos nós. Mais tempo ou menos tempo, de acordo com a proposta de vida de cada um, né? Mas sempre relembrando o nosso passado delituoso e procurando não repetir mais. Às vezes não conseguimos, a gente repete as mesmas coisas. Mas cabe aí entendermos a nossa inferioridade, a nossa pequenez diante da grandeza de Deus e dos seus ensinos através de Jesus. Então essa página da manhã de hoje, nós vamos agora elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, que ampare o nosso querido amigo Manuel Coelho, através do seu mentor espiritual, para a fala dele da manhã de hoje, que com certeza nos acrescentará muitas coisas no entendimento nosso dessa querida doutrina espírita. Que Nossa Mãe Maria Santíssima, nesse momento, envolva todos nós que estamos presentes aqui no salão, aqueles que estão nos acompanhando aí pelas mídias sociais, pelo Facebook ao vivo, nesse momento, para que possamos apacentar os nossos corações e entender a mensagem da manhã de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com a permissão dos amigos espirituais, a figura maior do nosso mentor, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, dando por aberto os trabalhos dessa manhã de domingo. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, nosso querido Manuel Coelho. Pessoal, bom dia. É com alegria no coração que a gente tem a oportunidade da tarefa no domingo pela manhã, porque a tendência nossa seria estar mesmo debaixo das cobertas, mas felizes somos nós que temos a oportunidade da Casa Espírita estar aberta, nos convidando para fazer uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Então sempre vamos rogar ao Senhor da vida o bom ânimo, rogar força, coragem, otimismo e fé. Fé no sentido de fidelidade, de compreensão e de vivência do Evangelho de Jesus, como a página nos convidou. Então, rogar ao Senhor bom ânimo, força, coragem, otimismo, fé, para seguir avante todas as tarefas, consciente hoje da nossa atual reencarnação, em favor de dias melhores, aproveitando cada minuto do nosso corpo físico e as experiências ao longo da nossa caminhada em favor da nossa angelitude, da nossa felicidade a qual buscamos. E o Robinson, nessa página, fez eu fazer a reflexão do tema que nós vamos desenvolver quando Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes do Cristo, a humanidade ficava procurando caminhos. Depois da vinda do Cristo, eu sou o caminho. Então, todos nós já temos o caminho, todos nós já sabemos o caminho, nós do mundo cristão, mesmo aqueles que não estão no mundo cristão, eles têm a orientação do caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, através de seus líderes espirituais e de todos aqueles no processo de evolução que lá reencarnam também. Traz o Evangelho de Jesus, às vezes com as conotações diferentes, mas a mensagem é a mesma, porque Jesus é o governador do planeta, é o nosso modelo e guia. E no Espiritismo, da questão 625, afirma muitos para nós que Jesus é o modelo da humanidade. Então, se eu, no meu coração, na minha mente, tem algum outro modelo no meu dia a dia, eu demonstro um equívoco na minha vida. E eu vejo muitos corações espíritas, conforme o Robinho estava nos falando, que deveria ter Jesus como modelo e guia, mas ele tem outros também. Aí traz tantos filósofos para a cabeça, não entendendo que todos foram enviados pelo Cristo, todos eles sem exceção. Então, nosso modelo é Jesus.
naquele pensamento que o Emmanuel deu para o Chico Xavier. Chico, entre uma mensagem minha, um conhecimento meu, na mensagem do Cristo e na mensagem de Kardec, se tiver dúvida, você segue Jesus e segue Kardec e me deixa de lado, demonstrando Emmanuel um espírito também num estágio de evolução, dizendo ao Chico que o modelo, o caminho é Jesus. Então, para nós trabalhar nossa mente para que Jesus seja o nosso modelo e guia, é fundamental esse trabalho na nossa mente. Então, na condição de espíritos que nós já aprendemos que somos, viajores do progresso, que também já estamos nos conscientizando, espírito que tem um corpo, também já está ficando certinho para a nossa cabeça. Então, nós temos que fazer os outros questionamentos. Quem sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde vim e para onde eu vou. Então, quem sou, o Bispo estava até fazendo uma análise aí, de onde eu vim e o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou, porque todos nós já temos certeza absoluta que mais hora menos hora, mais dia menos dia, o nosso corpo físico também vai perecer. Então o espírito entra e sai do corpo, mas jamais entra e sai da vida. O espírito é o mesmo. Então, ao passar por a experiência do corpo, ele vive uma experiência, lá no final esse corpo morre, ele vai retornar para algum lugar. E aí o Espiritismo abre leques para nós, sempre baseado no Evangelho de Jesus. Há muitas moradas na casa do Pai. Eu vim de uma das moradas do Pai, eu vou retornar para as moradas do Pai e vivo hoje numa das moradas do Pai, que é o planeta Terra. Então, é um conjunto de ensinamento e conhecimento, a mensagem espírita. Então, como o tema está lá, o objetivo da reencarnação, e vai ficar para nós até o final, e ao sairmos aqui, levar conosco essa frase. Com que objetivo você reencarnou? Se você já está em consciência de que é um espírito, que é um somatório de virtudes e é um somatório de vícios, que o espírito entra e sai do corpo, mas jamais entra e sai da vida, é sempre o mesmo, então você já compreende que você é um espírito que vive um novo corpo, que nós chamamos de espírito reencarnado. E eu voltei para o novo corpo, eu, espírito, voltei para o novo corpo, esse corpo que eu estou nele hoje. Amanhã eu já sei que esse corpo morre e eu vou continuar esse processo. Mais tarde, vou voltar para o novo corpo, para viver minhas experiências no pensamento espírita. Mas tudo isso é questionável, nós temos que questionar isso, para que isso seja uma verdade em nossos corações. Então, o Altamir está ali pensando, com que objetivo eu voltei para o novo corpo? Eu reencarnei. Já está ali pensando. E assim é todo mundo. E para filho, namorado, esposa, marido, pessoas que você convive no dia a dia, dependendo do relacionamento, da convivência, você pode provocar essa frase. Com qual objetivo você reencarnou? Tipo, você está muito pirado, está falando muita besteira, né? Está muito desanimado, está muito... Dependendo do estado da pessoa, você pode provocá-lo. Aí, em vez de você falar assim, você está obsidiado, você está isso, está aquilo, não. Qual objetivo você reencarnou? Para ficar chorando da vida, reclamando das pessoas, reclamando de tudo, reclamando do seu corpo, dos acontecimentos da sua vida? Você reencarnou para isso? Ou tem coisas mais superiores para isso? Provocar o questionamento. Meu slide não quer andar, por quê? Agora resolveu. Acho que foi demais agora, né? Não, foi certo. Tá. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo da encarnação? Tem alguma coisa que me perturbar no computador aqui, vocês rezam. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo? Qual o objetivo de você estar no seu ventre
após a concepção, está desenvolvendo seu corpo físico, você já sabe que tem um espírito ligado àquele corpo físico, de regra geral, porque existe a possibilidade de um corpo físico desenvolver e não ter espírito ali, nós já aprendemos com o espiritismo, mas de regra geral, está o corpinho desenvolvendo, tem um espírito ali para aquele corpinho, e que se conectou na concepção, na linguagem espírita, vem desenvolvendo. Qual o objetivo esse espírito está vindo para esse novo corpo? Qual o objetivo nessa linguagem da encarnação desse espírito? Por que ele está retornando ao novo corpo? Nós mesmos já podemos estar fazendo esse questionamento, porque no espiritismo nós somos convidados a pensar, a refletir as questões para entender a vida. Será que não era melhor ele ficar no mundo espiritual, não? Lá onde ele estava? Será que era melhor ele nunca ter vindo aqui? Ou nunca ter sido criado por Deus? Quem aqui não já passou por esses processos? Para que eu estou vivendo? Para que eu existo? Por que Deus me criou? Tem um monte de questionamento natural das pessoas. E é natural nosso também, mesmo sendo nós espíritos velhos, que já vivemos tantas outras existências. Mas algo acontece dentro de nós que vai fazendo um questionamento. E nós vamos olhando para as criancinhas que estão no planeta hoje, dá para fazer muito questionamento, os objetivos para os quais voltaram. Deus lhe impõe, aí a palavra é forte, né? Impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, no Espiritismo, nós vamos estudar as leis, e uma delas é a lei do progresso. Lei do trabalho, que está muito juntinha, e lei do progresso. Então, para chegar à perfeição, mas para chegar a essa perfeição, nós seremos o artífice dela. E nós receberemos todos os recursos, tudo que nós precisamos para ir caminhar em direção a essa perfeição, as oportunidades vão vir para nós. Então, nessa linguagem de hoje, que a gente usa muito a palavra oportunidade, tudo é oportunidade. Ah, eu estou passando mal, agora eu tenho oportunidade de conhecer o SUS, tenho oportunidade de conhecer meu plano de saúde, as pessoas que vão me atender. Ah, eu vou ter oportunidade agora de ficar no leito de dor, ou vou ter oportunidade de trabalho, oportunidade de passeio, a vida, as vicissitudes que você vai encontrar na vida. Tudo tem um fim útil, e o fim útil disso tudo é você chegar à perfeição vivendo as experiências e estar diante de muitas oportunidades. Tudo passa a ser uma oportunidade de crescimento do espírito, não de sofrimento do espírito. Para uns é expiação, baseado que você é somatório de virtudes e vícios. Aí já é o pensamento espírita. Baseado que você é um espírito que tem uma bagagem de virtudes e vícios de existências anteriores. O pensamento espírita mostra muito isso para nós. Então é óbvio que você é um espírito que não atingiu a perfeição. Como disse o Robinson, você está vivendo experiência. Não pode exigir de você virtudes que você não tem. Você não pode exigir de você virtudes que você não tem. Você desenvolve uma consciência de ser responsável pelos seus atos. Pensamentos, ações, sentimentos, ser responsável. Mas é um espírito em evolução. Você também tem que se perdoar. Tem que aprender a gostar de você. E perceber tudo que está equivocado, baseado no modelo e guia, você mudar o seu caminho. Porque a direção você tem, agora só basta você seguir ou não. Então o trabalho é muito íntimo e você tem que se perdoar. Porque você vai dizer, não sou culpado, mas eu sou responsável. Eu já percebi que isso é um equívoco, que está errado. Aí o Robinho está dizendo para nós, olha, nessa encarnação tenho certeza absoluta que mudei muito para melhor. Esse caminho, a doutrina que eu abracei, tudo isso tem me ajudado muito nas mudanças do meu pensamento, né, do meu sentimento, né, da minha vibração, da minha irradiação. Você já sabe que mexe. Então, para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está. Não há muitas moradas na casa do Pai, não tem
Nós estamos numa delas. E no Espiritismo nós já aprendemos, essa morada é de espíritos que vivenciam experiências, expiações e provas. Essa morada na lei do progresso está transitando para uma morada de espírito regenerado. Transição. O planeta também evolui. Os espíritos que nascem no planeta também evoluem. Então, o processo é de evolução. Então, nessa morada de expiação, ainda estão passando por muitas expiações, por muitas provas. A nossa vida não tem sido fácil. Então, já uma morada mais regenerada, as condições nossas são muito melhores. Teremos condições muito melhores. Espíritos, vamos dizer assim, com menos maldade, eu posso usar assim no coração. Ou diria, espírito mais despertado para o bem. Espírito mais lutando para deixar o mal para trás, buscar o bem. Um corpo físico numa morada regenerativa mais equipado. As expiações serão mais tranquilas, menos materializadas. As missões de hoje, a missão da manhã será muito mais sofisticada. E teremos um corpo sem tantas enfermidades como o nosso corpo ainda é nos dias de hoje. Hoje muito melhor do que o nosso corpo dessa morada no passado. Tudo é um processo de evolução, tudo é um processo de crescimento. Então, as institutos da essência corporal no planeta que nós estamos vivendo. Então, estamos vivendo a experiência aqui no planeta Terra. Poderia estar vivendo em outros planetas, conforme Jesus deu certeza que existe. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Muitas. Nós somos numa delas. Visa ainda outro fim a encarnação. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, linguagem crítica. Vós sois deuses, né? Vós sois unigênito, é filho da luz, somos co-criadores. Jesus chegou a dizer, o que eu fiz vocês farão, e farão muito mais. Olha, uma série de informação onde nós vamos contribuir com a evolução desse planeta, evoluindo a nós próprios. Nós vamos contribuir. Contribuir como? Através do nosso trabalho. O trabalho é tudo. E trabalho é toda ocupação útil. É bom de gravar isso também. Trabalho é toda ocupação útil. É trabalho. Para executá-la é que em cada mundo, em cada morada, toma o espírito um instrumento, no nosso caso, nosso corpo físico, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E concordo muito com a fala do Robinson. Todos nós, a nossa melhora está contribuindo com o mundo melhor. Quando você desenvolve um pouco de paciência com A, com B, com C, ou com você mesmo, a tolerância, a indulgência, qualquer ato de amor nosso mostra um mundo melhor. Todas as leis do planeta que já promove a criatura humana, tudo isso é a bênção do planeta. O planeta é melhor. É um planeta que convida espíritos que precisam viver certa experiência, já vir para cá. Essa solidariedade, essa fraternidade, a caridade que já está nos nossos corações, está aí desenvolvendo. Tudo isso é em favor do crescimento do planeta, quando nós estamos crescendo junto com ele. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Convida Allan Kardec também a essa reflexão. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Então, atendendo aquela questão da volta do espírito no novo corpo, a reencarnação. E a encarnação em si, dando a paradinha assim, também já Allan Kardec traçou os objetivos na questão 3.2. Então, qual o fim agora objetivado com a reencarnação? E as venerandas entidades explicam. De novo, expiação é o planeta que nós estamos vivendo, a morada que nós estamos. Melhoramento progressivo da humanidade. Melhoramento progressivo da humanidade. Progresso de novo.
caminhar em direção à angelitude, caminhar em direção à perfeição. Onde estaria a justiça de Deus? Se não fosse assim, dá uma oportunidade aos seus filhos que numa determinada existência não deu conta, às vezes, de um programa. No Espiritismo aprendemos o programa espiritual também. Ninguém vem na Terra sem um programa. A reencarnação é muito trabalhada e ela é complicadíssima, porque para encontrar na Terra uma família, espíritos ligados a você de várias existências, para você passar pelas expiações, pelas provas, para você contribuir um com os outros, aprender a reconciliar um com os outros, há muito que fazer. As pessoas têm que estar no mundo espiritual ou têm que estar encarnados na mesma época para se encontrar, vão ter que se encontrar ao longo do caminho, porque já aprendemos que o Espiritismo na Terra a gente não encontra, a gente reencontra. O rapaz passou ali na rua e me assaltou. A vítima atrai o algoz. Ele me encontrou, ele me assaltou, ele tem ligação comigo, dessa ou de outra existência. Todos nós somos ligados, tem ligações. Ele poderia assaltar várias pessoas, não é você que ele vai. Não é assim que funciona? Uma bala perdida, tem tanto lugar para ela, você podia nem estar ali, mas você está ali naquele horário, naquela hora, você não tem nada a ver com isso, mas tudo atrai. Você tem ligações, isso você traz com você. Então, um programa reencarnatório por trás disso, dessas possibilidades. Então, na Terra, a gente não encontra, a gente reencontra. Na área do sentimento, é a mesma coisa. Você encontra com uma pessoa, às vezes você a deseja, você quer ela para você, mas você não entende. Esses sentimentos, ele é lá de trás. Nessa atual experiência, você não pode ter envolvimento. E quando tem, é um desastre. Aí o encontro vira desencontro. Quando o encontro vira reencontro, você tem sentimentos, tem um monte de coisa, tem certos interesses, mas você está apaziguado, você mantém o equilíbrio, porque na atual encarnação, pelas suas expiações, suas provações e etc., você não pode viver essa experiência. Um exemplo fantástico disso foi da Ivone. O amor da vida dela vem do exterior, vem para a casa dela, chega no apartamento dela, correspondia com a Ivone através do Esperanto, e os espíritos disseram: se você abrir a porta e estar com ele, o risco de perder a encarnação é muito grande. E a Ivone não abriu a porta. E o amado dela de outras existências voltou para casa. Uma decisão da Ivone muito difícil. E ela ainda olhava assim: eu estou feia agora, como que ele vai me ver? Não tinha aí tanta internet assim, né? A chamada de vídeo, não tinha tanto isso, né? Nem pela vê-lo fisicamente, nem por ele vê-la fisicamente também. Não tinha tanta facilidade. Tipo assim, aceitar ela no corpo que ela estava, ela aceitar ele no corpo que estava. Porque ainda temos muito de aproximar de pessoas pelos corpos físicos. E até esse corpo físico tem que ser muito bem preparado para os interesses futuros. Para os corpos físicos, ainda no estágio de evolução nossa, atrair aqueles que vão ter as relações e às vezes ter uma família, ter eventos e tudo mais para viver determinada experiência. O programa reencarnatório, ele tem complexo. E a gente pode ver um programa desse na internet, saindo daqui, pode ver em casa, que é a reencarnação do Segismundo. Então fizeram um teatro e com vídeo na internet, bate lá, reencarnação do Segismundo, capítulo 13 do livro Missionários da Luz. Você vai lá encontrar lá a reencarnação do Segismundo. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la. Todas essas experiências aí. Proporcionando-lhe as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em nova existência o que não podem fazer
ou concluir numa primeira prova. Então, reencarnamos no corpo e às vezes, ao longo da nossa encarnação, não damos conta, Deus não dá fardo mais pesado que possamos carregar. Reencarnamos, se os espíritos veem que você está melhorando, está em melhores condições, alguns probleminhas até de existências anteriores que não viria na atual existência, mas como você já está se esforçando para pensar no bem, sentir e agir no bem, eles também trazem, não, ele está preparado, ela está preparada, então vem a experiência para você. Há uma mudança no seu programa, e a mudança pode acontecer a qualquer momento, e quiçá que sempre aconteça para o bem. Quantos corações estão de moratória? Já deveria ter retornado e não retornaram, continuaram, porque tem um propósito. Então, esses programas eles têm uma dinâmica, e quando essa dinâmica vem dos espíritos superiores, melhor para nós. Então, feliz de todos nós que vivem experiência adversa hoje, porque você, no programa expiatório, porque você vai estar se libertando. Você está se libertando. Quando retorna ao mundo espiritual, o que estava no seu perispírito, que veio para o corpo físico, que é a bênção de Deus dentro do processo de evolução nossa, você retorna ao mundo espiritual com o perispírito, tipo assim, mais sofisticado um pouquinho, mais fluídico um pouquinho, menos materializado. Isso na linguagem também do pensamento espírita, que já aprendemos. Estamos no corpo, somos tríplices: espírito, perispírito e corpo. Morre nosso corpo, eu sou espírito e perispírito, que numa linguagem mais comum é o corpo do espírito. Eu volto melhor. E é isso que é mais importante. Então, por isso que é bom estar numa encarnação e ser completista. Lembra aquela brincadeira? Hoje em dia é menos, mas para trás a gente fazia. Ó, fica com essa mulher até o final da sua existência. Você resgata tudo com ela. Porque se você não fizer isso, vai voltar na próxima. Com ela de novo. É isso que você quer? Não quero não. Então fica firme no posto. A mulher é a mesma coisa em relação ao marido. Na minha época era muito isso, essa linguagem. Usava muito essa linguagem. Ah, mas eu vou suportar a existência toda. Você suporta, então, de repente você vai ter que voltar de novo para aprender a amar, então. E não só suportar. Ah, não, então tem que aprender a amar agora. Aprende a amar agora. E assim vai mexendo com a nossa cabeça. Porque as pessoas são livres. Cada um são livres ao longo das suas atitudes. Aí é a responsabilidade de cada um de nós. E nós já estamos tomando consciência disso. Deixando as coisas para trás, responsabilidade nossa. Em que se funda o dogma da reencarnação? É bom a gente estar lembrando aí, né? O Espiritismo não é uma doutrina dogmática, mas sem a reencarnação não existe Espiritismo. Não tem como falar de Espiritismo sem falar da reencarnação, porque nós não encontraríamos a justiça de Deus. E espíritos que numa encarnação a gente vê que não deu conta, e às vezes fez tanta barbaridade, como é que ele vai se ajustar com a lei de Deus? E ele que causou tanta dor e sofrimento. Então Deus sempre deixa a porta aberta, ele terá a oportunidade, como tanto para o crescimento dele, para ele se ajustar também com os erros que ele cometeu. E quando é que a gente erra? O chamado pecado. É quando eu infrinjo as leis de Deus, que no Espiritismo já aprendemos, está escrito em nossa consciência. Em nossa consciência. Então, que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois, incessantemente, repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que nem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, Jesus já disse, eu não condeno o pecador, e sim o pecado. Fala-nos do pecador,
na linguagem da ovelha, nenhuma ovelha que o Pai me confiou vai se perder. Então, por mais maldade que esteja um espírito sobre a égide do Cristo, nenhum vai se perder. Se olhar a nível de todos os universos, todos os filhos de Deus vão chegar à perfeição. Então, quando eu olho em uma pessoa, no meu dia a dia, ou familiar, ou olho para mim mesmo, vejo tantos erros ainda, eu tenho que olhar para mim e ter aquele eixo central do Evangelho de Jesus, que é a vida futura. Mais dia, menos dias, eu serei um espírito de luz. Se os espíritos disseram Allan Kardec que no Sol reúne os espíritos superiores, você diz assim, mais dia, menos dia, eu vou estar lá no Sol, reunido, irradiando luz para o planeta, para os planetas, para o sistema solar e por aí afora. O Espírito é luz, nós somos luz, unigênito, filho de Deus. Um dia eu serei luz. Eu queria voar como os pássaros, como o Espírito vai voar como os pássaros. Sair do corpo toda noite, se você subir, entre aspas, como um colônia espiritual, ou descer, de acordo com a sua linguagem, se for uma visão acima da Terra, você vai ver que não tem nem embaixo nem em cima. Mas para onde direcionarmos fora? Não da gravitação da Terra, porque somos espíritos terráqueos, temos gravitação. Só saímos dessa gravitação com a permissão dos espíritos superiores. Também sabemos disso. Mas quem vê uma imagem da Globo, o Chico estava doente no hospital, internado, e o repórter filmando o hospital lá, a região, e ele filma duas luzes entrando num quarto. Esse quarto era do Chico Xavier, e essas duas luzes inclinada, movimento inclinado, porém paralela uma à outra, entra nesse quarto. E mais tarde ficamos sabendo que era a mãe do Chico e o Emanuel estava adentrando ao quarto do hospital para visitar o Chico. Um dia nós teremos essa luz também. Já pensou? Você vem uma luzinha e tal, entra, nada não há obstáculo para você. Vamos chegar lá. É natureza. Qualquer ser, por mais maldade tem no coração, um dia será um espírito bondoso, espírito de luz e tudo mais. E isso nós temos que. Então você vai olhar para as pessoas com mais compaixão, com mais misericórdia, com mais indulgência. Porque você pode olhar para um filho mau, venal, perverso e assim, um dia você será um espírito de luz, que por enquanto, eu vou te falar, você é um bocadinho de trevas, não? Na minha linguagem, você é trevas. Não. Você vai olhar para o outro e dizer assim, acendeu uma luzinha aí, né? Igual vagalume, ó. Fez um ato de amor, um ato bom. Mas esse ato de amor está em nós. Você é filho de Deus, filho da luz, unigênito. Então, por mais maldade hoje, amanhã deixaremos de ter tanta maldade assim em nossos corações. Como o Robinho falou, já melhoramos bastante. Então, a encarnação dá uma oportunidade a voltarmos nos mesmos sítios, com as mesmas pessoas, resgatar os crimes de outrora. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra. Allan Kardec fez essa questão e eu coloquei aqui apenas para nossa reflexão da fala. Não, vivemos em diferentes mundos, diferentes moradas da casa do Pai, como nos disse Jesus. Que é o nosso caminho, a verdade e vida, tudo que ele disse é verdadeiro. Vivemos nos diferentes mundos, as que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são porém das mais materiais, das mais distantes da perfeição. E nós hoje, por mais distante da perfeição que temos, já verificamos muito amor em nossos corações. Isso já deve nos alegrar. Eu tenho umas perturbações que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Uma pesquisa científica. E nesse universo de perturbação minha, querer analisar a vida olhando para o oxigênio. Pensando assim, poxa, o oxigênio entra para suas narinas, mais um monte de outros gases, mas o oxigênio que vai ser processado vai te garantir a vida, vai garantir a nóxia cerebral, tudo direitinho. Aí você pensa, mas ele tem um canal para ele entrar, e se esse canal tampar? E você começa.
Entra pela boca, entra pelas narinas. Fechar o nariz, dá pela boca. Fechar a boca, vai para o nariz. Mas os dois fechados é complicado. Você começa. Pô, mas esse oxigênio, como é que nesse corpo ele trabalha? Como é que trabalha o oxigênio dos peixes? E aí eu criei um quadro perturbativo muito grande. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou entender mais o planeta. Vou entender o que é a estratosfera, a mesosfera, a termosfera. Começar a estudar isso para entender melhor. E aí eu levei um susto. Nossa, no planeta onde a gente respira são 28% de oxigênio. São 78% de nitrogênio. E aí eu respiro nitrogênio, começa perturbação. Mas tem mais nitrogênio que oxigênio. Mas sem oxigênio o corpo não vive no planeta. Ou é muita perturbação. Aprendi que o oxigênio vinha das florestas. Agora não é verdade. É meio perturbador. Aí eu falei, bom, então se eu morrer, eu não tenho corpo, então eu preciso de oxigênio para o meu corpo, mas para mim como espírito eu preciso. E aí começa a perturbação. Um monte de loucura de perturbação, querendo oxigênio. Aí eu fico pensando, na hora de eu morrer, será que vai faltar oxigênio? Ou vai ser como se eu tivesse bebê no útero, que lá não tem o oxigênio que eu quero imaginar, o O2 entrando, eu respirando, estou lá dentro de um líquido amniótico. Como é que pode? Como é que eu posso respirar lá dentro? Deve ser horrível reencarnar, ficar 9 meses lá dentro, deve ser horrível. Vira uma perturbação danada. Vocês já pararam assim para pensar assim? Imaginar alguém falar assim, vai voltar para o novo corpinho de novo. Olha só, é meio estranho. E já vivemos essa experiência quantas vezes? Mas hoje, com outra lucidez, coisa que os espíritos faziam por você pelo automatismo, hoje você vai ser o artífice disso. E se vocês verem a reencarnação do Sigismundo, você vai ver os benfeitores chamando a atenção deles. Sigismundo, comece a imaginar agora, encolhendo. Você que tem condições de ajudar. E aí ele vai encolhendo, até ficar pequenininho. Aí faz todo o processo reencarnatório. Um entrega para o outro, e coloca lá dentro. É muito lindo. Vale a pena ver o vídeo aí do Reencarnação do Sigismundo. Então, a maneira que nós vamos evoluindo, nós vamos sentindo uma responsabilidade que nós vamos estar participando do processo. E quanto mais conhecimentos nós temos, mais responsáveis nós somos, por causa do livre-arbítrio. E as decisões vão sendo mais nossas do que dos benfeitores. Da onde nós, no íntimo, sentimos a responsabilidade. Quando as pessoas abraçam o espiritismo, vai adquirindo conhecimento, vai se sentindo mais responsável. Se ele for covarde, ele fala, eu vou ficar nessa doutrina, tá louco. Isso aqui é muita responsabilidade. Me dá muito conhecimento, me torna uma pessoa, me exige que eu me torne mais responsável. E aí você quer fugir. Quantos que eu conheço que fugiram e fogem, e muitos não querem nem saber, porque sabem, quanto mais conhecimento você tem, mais responsável é. Mas aquele que é covarde, não busca também o conhecimento, ele vai sofrer as consequências. Né? Alguém vai pensar por ele, porque ele não quer pensar, não quer usar o seu livre-arbítrio, sua capacidade de pensar como ser evolução. Então a gente vai finalizando e vai usar então o estudo da doutora Ellen. Eu não acredito em reencarnação, eu sei disso. Quando alguém perguntar para nós espírita, você acredita na reencarnação? Você diz, eu não acredito na reencarnação. Porque quem acredita hoje não vai acreditar amanhã. Não é, Robinson? Não vai acreditar amanhã. E ainda você vai ver muitos espíritos dizendo que acreditam na reencarnação. Então ele está ainda no meio do caminho. Tem que ser como a doutora Ellen. Eu não acredito em reencarnação. Eu sei disso. O espírita tem certeza que se tirar a reencarnação do espiritismo, que é o dogma da reencarnação, o 7.1 que nós vimos, não tem espiritismo. Não tem justiça de Deus.
Porque nós já entendemos que Deus é amor, mas também é justiça. E a justiça para o espírito em evolução está ligada a esse modelo reencarnatório, da volta do espírito viver a experiência na matéria para intelectualizá-la. Também são definições divinas, são leis. Não dá para mudar as leis. Ou eu aceito, ou então eu vou bater de frente com a lei, e a responsabilidade é minha. Então eu não acredito em reencarnação, eu sei disso, ela tem certeza absoluta. E de vez em quando vai provocando as pessoas e pergunta: você é reencarnacionista? Então ele vai te dar uma resposta. Você vai provocando as pessoas no dia a dia, é muito importante a provocação. Ela foi autora desses 2 livros. Está aí disponível também, né? Se alguém precisar, eu tenho os 2 livros também. E Evidências da Reencarnação. Quem não viu Minha Vida na Outra Vida? A FEB chegou a traduzir esse livro e publicá-lo. Quem é que não viu ainda esse filme? Tem alguém aqui que não viu? Só vocês duas? Não perca a oportunidade. Prepare os olhinhos para chorar. Vai lubrificar seus olhos pelo dia inteiro. E vai fazer uma viagem também a outros países. É um espetáculo esse filme. E esse filme também mostra a violência no início do século passado. No início do século XX, na família. Aqui mostra uma família europeia, a violência. O pai, o marido, ele tinha, quanto mais filho ele tivesse, melhor era para ele, porque ele alugava seus filhos para o trabalho, para as colheitas, não importava a idade, então ele queria mais e mais filhos, mais filhos, mais dinheiro para dentro de casa, é mais um que ele vai alugar, e você vai vendo isso tudo no filme, a violência, e violência em todo sentido, a violência doméstica, que ainda campeia nos dias de hoje. Mas lá atrás a coisa era feia, era muito complicado. E lá nesse filme mostra isso. Vai mostrar esse momento. E vai mostrar um momento de beleza. Você dá um juramento. Antigamente tinha muita linguagem de jurar um para o outro as coisas. Jurar um para o outro. E a mãe faz o juramento e ela volta para cumprir. Mas ela só cumpre por causa da revelação, um monte de fenômenos que acontece com ela, de lembrança de uma encarnação anterior dela. E aí eu queria só colocar isso aí para provocar, para a gente ver o ensaio da doutora Ellen. É só para mim não deixar de incentivar a todos a ver essa questão aí e o reencontro dela com os filhos. No livro Antes da Vida, da doutora Ellen, essa psicóloga americana, na década de 70, reporta essa experiência de regressão de memória que fez com centenas de voluntários, usando a hipnose, levando-os ao limiar da presente existência. Dentre várias perguntas, apresentada uma fundamental, ela fazia aos seus pacientes. Levou para o laboratório vários pacientes, hipnotizaram, regrediu eles até o útero materno, e ali fez várias perguntas a cada um desses pacientes voluntários que participou da pesquisa dela. E a pergunta principal: com que objetivo você reencarnou? Uma vez que ela sabe disso, tem certeza de aquele espírito que ela está regredindo viveu existências anteriores. Tinha certeza disso. Trazia uma bagagem. E ela queria saber dele, lá e levando ele até o útero materno, para saber dele por que ele reencarnou, qual o objetivo ele reencarnou. Então vejamos aí e vê se vocês enquadram algum desses. Então diz lá, 25% reencarnaram para desenvolver experiência de aprendizado sobre si mesmo e sobre a vida. Algum aí enquadra nisso? O Robinho deu demonstração que ele também viveu isso aí, não é? Então, reencarnou para desenvolver experiência de aprendizado sobre si mesmo e sobre a vida.
E aí, baseado, por exemplo, nós, no ensinamento do Espiritismo, do Consolador, a gente faz a mudança, porque esse conjunto de conhecimento nos ajuda na mudança. 18% reencarnado para se harmonizar com seus familiares. Alguém aqui vive essa experiência de harmonizar com familiares? Eu estou tentando. Difícil, hein? Você vê, 18% deram essa resposta. Entre outros, essa também é um percentual que apareceu. 18% encarnaram para cultivar os valores do amor, aprendizado a se doar em favor do semelhante, conforme a menção, aprender a servir, né? Não é isso? E tem gente que passa a encarnação toda servindo alguém, né? Eu tenho uma irmã que passou servindo 27 anos uma filha no leito de dor. A filha desencarna, agora vai levar o filho até o final. Também não vai ter jeito. Paraplégico, está lá. É o mesmo processo. E graças aí à ajuda de todo mundo, inclusive aqui dessa casa, ela está seguindo a missão dela. 27% reencarnaram para crescer espiritualmente, vinculando-se à orientação das pessoas. Então, todos nós que adentramos o movimento espírita, casa espírita, trabalho espírita, puxa, essa parte aí está mexendo muito conosco. Então, nós temos essa oportunidade, reencarnando, estamos aqui, estamos aprendendo, estamos convivendo, e a literatura, os livros, tudo à nossa disposição. Hoje, uma palestra híbrida, igual nós estamos fazendo, onde quem está presente, nós estamos participando, e quem está nas redes aí também estão participando, aqueles que desejarem. 27 reencarnaram, então, para crescer espiritualmente. E nós estamos vinculados hoje a essa mensagem de amor que é o Consolador. O restante 12% tinha objetivos variados. Reencarnei para vencer o medo, reencarnei para livrar-me do materialismo, reencarnei para cultivar a humildade, reencarnei para exercitar uma liderança construtiva, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. A mãe do André Luiz, no filme Nosso Lar, que a gente pode estar olhando lá, reencarnou para quê? Para harmonizar o marido que a traiu no passado com duas moças. Estavam os três ligados na realidade espiritual. Não conseguia despertar no mundo espiritual os três. Ele e as duas mulheres. A mãe do André Luiz assume um compromisso missionário, uma missão de reencarnar para tê-lo como marido de novo. Deus abençoe ela, né? Para ter o marido de novo e ter agora as duas filhas, aquelas duas mulheres como filhas. É um ato de amor fantástico, não é? E eu fico imaginando até hoje como vai ser a convivência desses quatro, se for uns quatro só. Como é que vai ser? Duas meninas amantes, ligadas ao pai, lá o rolo, e a mãe no meio do caminho. Eu não sei, não sei, mas quantas verdades tem aí no dia a dia, aí, nos relacionamentos aí, em família, quanta experiência tem aí dentro. Então, muitas experiências nessa área aí. E ela demonstra uma delas, um programa reencarnatório missionário para servir, simplesmente para ajudar aqueles três, porque dá a entender que ela já está até numa condição melhor, espiritualmente falando. Em síntese, as razões para as pessoas escolherem esta vida na Terra não foram especificamente com vista ao desenvolvimento dos seus próprios talentos. Ao invés disso, os objetivos consistiam em aprender a se relacionarem com outros e a amarem sem exigência ou possessividade. É o nosso desafio hoje. E ainda muito amor possessivo. Outro aspecto muito interessante. Quase todas traziam uma orientação básica para que pudesse cumprir sua programação, fazer ao semelhante o bem que gostariam de receber deles. A regra áurea de Jesus surge como a suprema orientação dos espíritos ao reencarnar.
Jesus de volta, modelo e guia. Sem ele, não tem como irmos a lugar nenhum, sem o nosso Mestre Jesus. E ela percebeu isso. Todos nós somos preparados, equipados para viver a experiência que nós estamos vivendo. Tudo que nos acontece na nossa vida, nós estamos prontos para elas. E temos uma orientação espiritual para nos sustentar. E para nós espíritas, nós temos a ajuda das palestras, dos livros, das mensagens, do passe. Tem muita ajuda. Aqui ainda tem um plantão de passe, também tem outros momentos que eu posso tomar passe. Muita coisa boa, não é? Os amigos que visitam nossas casas, que dão passe. Nós temos a medicina, tem muita coisa, temos os profissionais da área mental e tudo, psicológico, tudo para nos ajudar. Então, ajuda está à nossa disposição, depende mesmo de nós. Vou dar um pulo aqui para ir para o final. Desculpa, queria mostrar esse slide. O ser consciente, que nós estamos caminhando nessa direção, deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológico, o estágio de evolução que você se encontra, partindo desse momento seu, por você processar as mudanças, aceitando-se como ele é, e aprimorando sem cessar, que é a mensagem que o Robinho estava falando para nós. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração, que é a gente encontrar momento de meditação para nós. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre. Apenas descobre. Você vai descobrir ainda que tem muita maldade, está faltando com o amor, com a esposa, com o marido, com a namorada, com o A, com o B, com o vizinho, com o amigo, com a sogra, com o sogro. Você também precisa amar seu corpo, que te deu oportunidade, da experiência. Você vai fazer essa autoanálise aí. Chegou aí. Finalizando, caminhando para encerrar, né? Poderia sempre um homem, cada um de nós, pelos seus esforços, palavra, esforço, trabalho, né? Esforço, enunciar algumas coisas, um monte de coisa vai entrar nessa palavra esforço, vencer as suas más inclinações. O Robinson disse que a luz do Espiritismo venceu muitas inclinações más. Não é isso, Robinson, que eu entendi na sua fala inicial? Então, sim, e frequentemente fazendo esforço muito insignificante. Está na questão 909, e é provocativo isso. Se você analisar essa questão, ficar meditando, você fala, nossa, tanta coisa eu podia mudar, não mudei porque fiz pouco esforço. Mas parece que eu fiz tanto esforço, mas está dizendo que fez pouco, você não logrou. Então, com poucos dentre vós fazem esforços. Então, que Jesus ajude-nos a desenvolver a alegria de viver, o bom ânimo, para que a gente tenha força, coragem, otimismo e fé, para a gente levar avante a nossa atual reencarnação com mais amor no coração. Então fica aí para nossas reflexões, com que objetivo você reencarnou. Então muita paz, obrigado pelo convite, pela assistência de todos vocês que estão aqui presentes e aqueles que nos dão a honra e a alegria de hoje ou amanhã nos ouvir. Muita paz. Nós que agradecemos muito, Manel, amigão aí de todos nós, esse esforço pessoal dele de poder estar aqui, falar em pé inclusive, sabendo das suas limitações físicas, né? É um guerreiro, a gente admira ele muito por causa disso. A gente não tem costume de comentar palestra, porque palestra não se comenta, mas apenas finalizando aquilo que ele disse com relação a isso, a perfeição. Eu até brinco, as pessoas estão sempre à busca de achar alguém perfeito. Se você achar, deixa ele em paz, não estraga ele não. Nós não somos, então é muito difícil a gente. E vamos finalizar então essa segunda parte, lembrando a vocês, quarta-feira que vem, nós teremos a palestra, quarta-feira é dia 15, né? Nós teremos a palestra da Raquel Lino, não pôr a candeia debaixo do alqueire, às 19h30, todas as quartas-feiras.
Depois da prece final, nós vamos pedir que nós temos mais de 5 passistas aqui em condição da Páscoa, nós temos 5 cadeiras, então vamos pedir que os 5 passistas em melhores condições depois se dirijam à sala de Páscoa, ok? Agradecendo a presença de todos vocês no salão, a presença dos internautas aí nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. Nós vamos encerrar essa... lembrando, até me pediu para me lembrar, já esquecendo, segunda-feira, amanhã, o Altamir, toda segunda ele faz o plantão de passe, de 8 às 9. Mas nessa segunda-feira o Altamir estará viajando, então amanhã não tem plantão de passe, ok? Se alguém precisar, na quarta-feira a gente está no trabalho e retorna ao trabalho. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade, pedir a Ele que nos ampare, bem como ampare nosso querido amigo Manuel Coelho nessa aprovação que ele está vivenciando com a sua saúde, que ele possa cada dia mais ser iluminado pelo mundo espiritual, por Jesus, o amigo incondicional de todos nós, fortalecendo nessa tarefa que ele desenvolve brilhantemente, não só de divulgação, mas de auxílio aos nossos irmãos em sofrimento. Jesus abençoe a todos nós na manhã de hoje, que nós possamos sair daqui nos dispersando em paz, levando essa paz reinante nesse ambiente a todos os lares aqui representados. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder, a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então nós encerramos a primeira parte, os passistas em condição de vir à sala de passe.